Bom, pessoal, bem-vindos ao seminário, né? O objetivo desse seminário é apresentar para vocês a oportunidade de pesquisa, né, na área de engenharia de software, dentro da PUC, em particular sobre minha orientação, né? Vou passar uma breve agenda dessa apresentação, que tem duração estimada em 1 hora, né? Inicialmente vou me apresentar para vocês, apresentar um pouco a ideia, as áreas de pesquisa e o grupo, né? Depois fazer uma breve introdução em engenharia de software experimental, bem breve mesmo, só para passar uma ideia do que se trata. E depois falar da equipe atual e de tópicos de pesquisa que a gente está investigando, pretende investigar, colaborações que a gente está tendo para poder tratar essas questões. Tá? Então, sobre a apresentação, até coloquei a mesma camisa para facilitar a identificação. Eu sou esse aí da foto, né? Sou Marcos Kalinowski. Sou professor da PUC Rio, do quadro principal na PUC Rio, desde 2017, né, agosto de 2017. Atuo na área de engenharia de software dentro do nesse contexto, sou associado ao LES, Laboratório de Engenharia de Software, que é coordenado pelo professor Carlos Lucena. Dentro dele, eu coordeno grupos de pesquisa em engenharia de software, com foco em particular em engenharia de software experimental, qualidade de software, processos de software e transformação digital. Além dessa atuação com os grupos de pesquisa, também estou coordenando uma iniciativa de transformação digital, chamada Exacta, o que foge um pouco do escopo dessa apresentação, mas que permite realizar pesquisa aplicada no contexto industrial e para efetivamente trazer benefícios, né, para as empresas parceiras da PUC que estejam buscando a excelência operacional, trazer benefícios com tecnologias e pesquisas do departamento também para essas empresas. Sou membro do iCERN. A iCERN é uma rede internacional de pesquisa em engenharia de software, né, focada no paradigma experimental para gerar conhecimento. Tem diversas universidades do mundo representadas, né? Do Brasil são 4, né? Uma delas é a PUC Rio, e é representada no iCERN por mim. Né? Mais informações sobre as pesquisas, publicações, entre outros detalhes, podem ser obtidos na minha página. A URL está aí no slide para vocês. Tá? Isso aqui é uma visão de algumas das colaborações, né, desde 2016. Eu simplesmente peguei os coautores dos artigos, as instituições deles, e botei aqui uma tag cloud, né? Algumas das colaborações. Eu fiz isso, na verdade, no ano passado, então algumas coisas devem ter mudado um pouco. De lá para cá eu tenho trabalhado bastante com BTH, institutos de pesquisa na área de engenharia de software, né, na Europa, da Europa em pesquisa em engenharia de software. Tá? Tenho feito muita coisa também com a TUW em Viena, na Áustria, a TUM em Munique, na Alemanha. É uma coisa que talvez facilite um pouco isso. O fato, eu sou alemão, não sei se vocês sabem dessa, mas sou alemão, nasci na Alemanha, então eu falo alemão fluente, que acabou me facilitando uma aproximação com a TUM, a TUW, a Universidade de Innsbruck e outras de língua nativa alemã. Eu costumo ter reuniões frequentes com pessoas dessas instituições para a gente alinhar temas de pesquisa e trabalhar em publicações conjuntas. Né? Então, esse é um cenário geral. Eu trabalho bastante com colaboração. Acho que a maneira de a gente avançar a pesquisa é através de colaboração, trabalhando em conjunto em problemas relevantes, né? E essa colaboração permite tanto avaliar a relevância desses problemas para contextos que às vezes transcendem até o escopo do nosso país, quanto também assegurar que a gente consiga fazer pesquisas com replicações de experimentos em diferentes contextos, diferentes países, entre outros. Então, a comunidade tem sido bastante receptiva para pesquisas em engenharia de software e de forma colaborativa. Então, a gente trabalha muito em colaboração. A maioria dos meus alunos trabalham em colaboração com pesquisadores, né, de instituições de ponta internacionais, né, alguns no formato de coorientação, outros no formato de um apoio em pesquisa, artigos. Não, mas se vocês forem olhar nas minhas publicações recentes, a maioria delas tem pelo menos um coautor de alguma instituição de fora do país, e a gente tem usado essa
essa triangulação e essa troca de ideias para aumentar a relevância e impacto da nossa pesquisa e, de certa forma, a visibilidade dela também no contexto internacional, né, envolvendo as pessoas estratégicas das áreas de investigação que a gente está tratando. Tá? O grupo é recente, né? O grupo foi estabelecido em 2018, quando eu efetivamente comecei a meu primeiro aluno dentro do programa de pós. De lá para cá, a gente tem tido sucesso em publicações, tanto em veículos renomados, né? Conferências e periódicos renomados, o Journal of Systems and Software, Information Software Technology, IEEE Software, entre outros, Empirical Software Engineering, os principais periódicos da área a gente tem conseguido colocar artigos, né? E as conferências também, o ICSI, o RE, né, que é da área de engenharia de requisitos, e muitas vezes nossos artigos têm sido premiados, né? No ano passado, praticamente todos os trabalhos com meus alunos submetidos foram aceitos e muitos deles premiados, né? Então, a gente tem feito um trabalho cuidadoso, né, na submissão para submeter material de qualidade para as conferências. É claro que isso é um resultado de equipe, né? Eu coloquei aqui a imagem de 3 pessoas que colaboraram bastante na obtenção desses resultados, tá? Várias outras, coloquei 3 pontinhos ali, vou estar esquecendo de pessoas, se fosse colocar a foto de todo mundo, então eu coloquei 3 que participaram mais diretamente de algumas das publicações premiadas aqui. A gente tem obtido êxito, né, nesse contexto em conferências renomadas, na Euromicro SAA, Software Engineering Advanced Application. No ano passado a gente conseguiu um resultado muito interessante, que foi o best paper da conferência como um todo, de todas as trilhas, né? No RE do ano passado, um trabalho do aluno de doutorado, agora meu do Hugo, na época de mestrado, né? Esse foi o resultado do mestrado dele. Conseguiu um best paper candidate, né? Convidado para extensão para periódico. O trabalho do Rodrigo Leigner, de mestrado, também rendeu uma premiação nos BES. Então, a gente tem tido êxito nas publicações, em premiações, em eventos internacionais relevantes na área de engenharia de software. Né? Em 2018, aqui é a data, na verdade, isso foi 2018, em colaboração com o grupo da Alessandro, a gente trabalha muito em colaboração dentro do LES. Né? A gente conseguiu esse prêmio, foi a segunda vez em 40 anos que o Brasil consegue esse prêmio, né, que é um ACM Distinguished Paper Award no ICSI, na principal conferência de engenharia de software no mundo. Né? Então, a gente tem tido resultados que nos permitem nos posicionar, né, junto aos pesquisadores de vanguarda num contexto nacional, e é isso que se espera da gente atuando dentro da PUC, que historicamente uma instituição de liderança em pesquisa na área de informática e computação como um todo, mas em particular na área de engenharia de software. Né? Bom, então vou fazer uma breve apresentação e motivação aqui para a minha área de pesquisa. Espero que vocês gostem e acompanhem a ideia e qualquer dúvida depois podem esclarecer comigo. Tá? Então, falar um pouquinho da área de engenharia de software experimental. Questionando inicialmente as balas de prata, né, em engenharia de software. É muito comum na engenharia de software ver empresas se baseando em referências, né, completamente, com evidências completamente anedóticas. Né? O que são essas referências anedóticas que eu estou dizendo aqui? São livros publicados por pessoas, blogs escritos por pessoas, né, que simplesmente têm uma única aprovação pela editora, né, avaliando se aquilo vai vender ou não. Tá? Um blog que não tem aprovação nenhuma, né? Não tem nenhum tipo de estudo respaldando essas publicações, muitas vezes. É claro que existem livros sérios na área de engenharia de software, mas muitos simplesmente discorrem sobre ideias que nem sempre procedem. Né? E o que é mais impressionante é que muitas empresas adotam esses métodos, técnicas, ferramentas, né? Sem nenhuma evidência de que elas efetivamente funcionam. Né? A gente migrou dessa forma do paradigma estruturado para o paradigma orientado a objetos, sem conhecer efetivamente os benefícios dessa mudança. Né? Não estou questionando, até acho interessante o paradigma orientado a objetos, mas faltavam estudos efetivamente sobre produtividade, entre outros. Inclusive, as poucas vezes em que eu fui a empresas, avaliar empresas, né? Processos de empresas, observar horas gastas por ponto de função, por exemplo, na maioria das vezes, as horas gastas em COBOL gastava-se um número menor de horas para implementar um ponto de função do que em linguagens
como Java, entre outros. Então, alguns questionamentos permanecem abertos, estudos ainda podem ser conduzidos até nesse tema que já está meio batido na área, né? Além disso, teve o surgimento dos métodos ágeis e de várias práticas aí nos meados dos anos 2000, né, com o Manifesto Ágil. A gente acredita em várias daquelas práticas, né? Mas muitas delas são apresentadas de forma questionável, são adotadas amplamente sem nenhum tipo de evidência. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, a ciência tem um papel muito importante nesse contexto, né, de trazer esse conhecimento para a indústria, o que funciona, o que não funciona, em que situação, quais são as limitações. Né? Vou dar um exemplo para vocês de um livro até relativamente clássico na área, né, de engenharia de software, muitas empresas utilizam, né, um livro do Kent Beck sobre TDD, desenvolvimento dirigido a testes, né? Que prega que você escreva os testes automatizados, que o desenvolvedor, no escopo de testes unitários, escreva o teste automatizado antes de escrever o código, né? No livro há uma extensa argumentação de que isso traria melhorias no design do código, tá? Que isso traria melhorias na estrutura interna do código, entre outros, o fato de você estar testando antes. Tá? E aí eu gostaria de trazer um fato de uma investigação experimental a respeito desse tópico em particular. Né? Esse é o best paper do ESEM 2016. Né? O primeiro autor foi o David Pucci, em que ele justamente avalia essa questão do test first e test last. Se testar antes realmente traz benefícios na estrutura do código, com um conjunto de replicações, né, participação de pesquisadores de diversos países. Eles fizeram essa investigação, e que a hipótese era justamente avaliar, entre outras coisas, né, uma das hipóteses era avaliar se o fato de você fazer testes antes trazia melhorias na estrutura interna do código. E o best paper daquele ano no ESEM é um evento sério na área de engenharia de software experimental, né? Até tive a honra, a felicidade de ter sido convidado agora como presidente do comitê de programa do ESEM de 2020. Né? No ESEM de 2016, o best paper foi um best paper que sustentava uma hipótese nula. A hipótese nula, que normalmente é aquela que afirma que não há variação, né, em relação à qualidade interna, nesse caso, você testar antes ou testar depois. Então, todas aquelas argumentações de que haveria melhoria na estrutura interna e tudo mais, né, não representava nada além de um mito, né, que, quando se fez a experimentação, foi simplesmente derrubado. Né? E, basicamente, a conclusão do artigo é que o grande benefício de você testar antes é você assegurar que o teste seja feito. Se você testar depois, eventualmente o cronograma vai apertar, você acaba não fazendo o teste. Tá? Mas, se você pegar uma equipe fazendo o teste antes, depois escrevendo código, ou escrevendo código, fazendo o teste depois, tá? Escrevendo um teste automatizado depois, isso não tem nenhuma implicação na qualidade estrutural do código. Esse artigo está publicado, né, na biblioteca digital da ACM, tem um conjunto de artigos sobre isso, depois uma extensão na Transactions on Software Engineering, nos principais periódicos. E o interessante é que a indústria, as empresas não se orientam por esse tipo de evidência. Né? Então, o que teoricamente é fundamental para subsidiar as decisões sobre adotar uma tecnologia ou não, saber se ela traz benefícios, que benefícios que ela traz ou não. Né? Então, na verdade, o que eu gostaria de reforçar aqui é justamente as balas de prata, métodos que resolvem todos os problemas, não existem. Né? Que essas tecnologias elas devem ser investigadas, os métodos, técnicos, ferramentas, devem ser investigadas considerando os diferentes tipos de projeto, cultura organizacional, vários fatores, né? Restrições do projeto sobre escopo, recursos, prazos, né? A qualidade pretendida, e que esse conhecimento seja gerado através de experimentação e disponibilizado para a indústria, que atualmente ainda está no estado de negligenciar conhecimento proveniente da academia. Né? Eu acho que esse gap está começando a ser rompido na medida que a gente começa a tratar problemas relevantes e trazer soluções e conhecimentos úteis para a indústria de software. A gente está começando a romper essa barreira, e acho que a adoção de um paradigma experimental foi um passo muito importante para isso. Né? A gente precisa ser um pouco mais cético sobre a criação e avaliação das nossas tecnologias, de um ponto de vista experimental, e questionar um pouco mais algumas evidências anedóticas e a maneira como o mercado tem se
orientados e guiados justamente por modismos, né? Achismos, modismos, e que a nossa ideia é justamente romper isso, disponibilizando conhecimento, gerando conhecimento em publicações científicas que efetivamente subsidiem decisões do mercado em diferentes contextos. Bom, então, como eu falei com vocês, o desenvolvimento de software depende de diferentes tecnologias, frameworks que são utilizados, métodos, técnicas, ferramentas, e usualmente a gente não tem evidência sobre os benefícios, limitações e riscos dessas tecnologias. Isso representa para a gente, como engenharia de software é uma área muito nova, né, comparada a outras engenharias, milênios, né, de existência. A gente tem o termo engenharia de software surgiu em 65, né? Uma abordagem experimental tem sido pregada desde o final dos anos 80, 90, que começou, que o Victor Basile, lá na Universidade de Maryland, começou a trazer esse paradigma experimental. Ele, na época, foi um dos fundadores do iCERN para tentar disseminar essa cultura experimental, né? E isso está num estágio muito inicial. Para a gente, como pesquisador, isso representa uma grande oportunidade. Tá? A gente tem a oportunidade de investigação, de gerar conhecimento útil e de fazer um impacto na prática, trazendo esse conhecimento à tona. Tá? Então, reforçando, né, que a gente precisa, na verdade, de conhecimento. A gente precisa conhecer nossas tecnologias, saber em que situações elas realmente funcionam, entender seus limites e como que a gente pode envolver elas. E o grande segredo de trazer esse conhecimento, né, é justamente através da construção de teorias, modelos e da experimentação para ver se essas teorias realmente ocorrem na prática, se elas funcionam, ou se esses modelos se aplicam, se eles trazem os resultados esperados, e o aprendizado obtido a partir daí. Então, para a gente entender o fenômeno, entender uma disciplina, a gente precisa eventualmente modelar, fazer suposições, né, sobre determinadas técnicas que poderiam ser melhoradas, de certa forma, com base em uma argumentação lógica, construir teorias novas, modelos novos e avaliar essas teorias, esses modelos, né, para ver se eles realmente funcionam. Então, a experimentação ela tem um papel chave aqui, fundamental, né, tanto para a academia quanto para a indústria. Para a academia, porque hoje, na área de engenharia de software, é muito difícil você publicar uma pesquisa num veículo sério, né, de ponta, na área de engenharia de software, sem que você tenha uma avaliação experimental robusta e sólida, né, para essa sua concepção. Você pode ter uma ideia maravilhosa, mas a ideia sozinha não entra num periódico de qualidade. Sem uma avaliação para trazer considerações sobre o conhecimento gerado, os benefícios, entre outros. Então, para a academia, é fundamental para que a gente alcance publicações, que a gente adote um paradigma mais experimental. E para a indústria também, para poder justamente subsidiar as decisões da indústria. Né? Então, a gente tem um desafio de agregar conhecimento, de agregar resultados de estudos e trazer isso no formato que a indústria consiga absorver para subsidiar suas decisões a respeito da adoção de tecnologia. E nesse contexto, tá, os estudos experimentais têm um papel central justamente para descobrir algo desconhecido ou colocar à prova uma hipótese. Né? Então, tanto estudos exploratórios quanto investigativos de hipóteses, né? Entre outros, de hipóteses. Perdão, pessoal, eu perdi minha tela. Eu vou ter que, rapidamente, fazer um teste aqui. Voltou. Bom, vou ter que editar esse vídeo depois. Recortar isso. Minha tela apagou aqui do nada, espero que isso não aconteça mais. Tá? Bom, então, estudos experimentais para justamente descobrir de forma exploratória, investigativa, em cima de hipóteses, né? Conhecimento novo. Né? E, basicamente, a gente usa duas formas de análise para isso. Na análise quantitativa, que visa medir variáveis para descobrir relações causa e efeito. Né? O uso dessa técnica traz benefícios na performance. O uso dessa técnica traz benefícios em relação à qualidade. O uso dessa técnica traz benefícios em relação à produtividade, né? Entre outros. E o qualitativo, que é justamente investigar, entender essas relações causa e efeito. O que esse benefício foi obtido? O que essa tecnologia tem, né, que traz o benefício? Por que essa relação
causa e efeito ocorre, entender melhor o mecanismo que conecta a causa ao efeito. Para isso, a gente precisa de estudos qualitativos, né? Então, estudos experimentais na área de engenharia de software podem ser primários ou secundários. Tá? Isso se aplica também para outras áreas de ciência da computação de uma maneira mais ampla. Tá? Mas na área de engenharia de software está bastante difundido já. Ela alcançou uma certa maturidade nos últimos anos no uso desse tipo de estudo. Então, vou falar um pouquinho para vocês dos estudos primários e dos estudos secundários aqui, de forma bem resumida. Como adiantei para vocês, eu não quero me estender demais aqui no aprofundamento, né? A gente tem, no segundo semestre de 2020, uma disciplina de engenharia de software experimental, que eu costumo fazer no segundo semestre, em que a gente vai aprofundar esses estudos primários, estudos secundários, para quem tiver mais interesse, né? Que servem para investigar os temas da dissertação de vocês, as soluções que vocês forem propor, uma maneira de investigá-las através de estudos primários e para fundamentá-las através de estudos secundários. Então, falar um pouquinho de vocês de alguns tipos de estudo primários aqui. Experimento controlado, né? O experimento controlado permite a manipulação de variáveis. Então, normalmente você tem um experimento controlado, um grupo de controle, que é o que utiliza a técnica atual, a maneira atual de se realizar as atividades, né? Ou uma maneira representativa para algum contexto particular, e um grupo experimental, que é o grupo de pessoas que vai utilizar a nova tecnologia, a sua nova abordagem que você inventou, que você criou, e depois se compara, né? Você controla da melhor forma possível as variáveis para que nada mais afete o resultado, que não seja esse fator de interesse, que é o uso ou não da sua técnica, tá? E controla, então, as variáveis que poderiam ser os confounding factors para assegurar que as diferenças nos resultados sejam efetivamente em função do fator de interesse do seu experimento, né? Que é essa variável independente que você está buscando observar no seu experimento. Tá? O estudo de caso é usado numa situação em que você não consegue separar a investigação do contexto real, né, em que ela ocorre. Isso é muito comum, de você ter dificuldade de separar isso ou de modelar completamente um contexto e, por isso, ficar restrito a fazer avaliação em um contexto específico, né? Isso te traz consequências em relação à validade externa do seu estudo, porque você acaba ficando muito vinculado às características específicas daquela empresa em que você fez o estudo de caso, né? Tá? Por uma dissertação de mestrado, um estudo de caso é uma estratégia de avaliação apropriada, né? Para uma tese de doutorado, por exemplo, normalmente se busca conceber teorias de conhecimentos com uma validade externa, né, ampla e que transcenda as fronteiras de uma empresa em particular. Então, nesse contexto, é provável que você, além de estudos de caso, ou faça uma série de estudos de caso até você chegar no que a gente chama de saturação teórica, de você observar, olha, isso acontece em vários contextos, a gente pode aumenta a nossa confiança de que isso realmente, esse fenômeno pode ser observado independente do contexto específico ou da empresa específica, ou partir até para estratégias de experimentos controlados, que costumam ter um custo um pouco mais elevado, né, de preparação. Você normalmente precisa simular um ambiente, colocar pessoas executando tarefas, né, que não são suas tarefas rotineiras, usuais, dentro de uma empresa, por exemplo, mas normalmente a direção que se toma numa pesquisa de doutorado, né? Tá? Surveys, que são pesquisas de opinião, normalmente elas ocorrem, não são tão simplesmente opiniões, né? Ocorrem de forma em retrospectiva, né? Sobre eventos que já ocorreram, para aumentar um pouco a confiança dessas percepções, né? A gente faz uma pergunta sobre coisas que ocorreram dentro de certas empresas. Por exemplo, você, como gerente de projetos na sua empresa, nos seus projetos de software, você tem observado esse tipo de fenômeno, né? E aí discorra sobre o fenômeno. Então, a gente consegue capturar retroativamente, com base nas experiências das pessoas, né? E agregar algum conhecimento, muitas vezes, também para sorvete. Para que o sorvete tenha alguma validade, né, de conclusão, validade externa, a gente precisa de um número grande de respondentes e grande de representações de unidades de pesquisa, que podem ser pessoas desenvolvedoras de software, podem ser empresas ou projetos, né, unidade de observação
a gente precisa de vários pontos para ter uma amostra representativa para essa unidade de observação. Não permite controle, porque quando a pessoa responde o survey, você não está acompanhando ela durante essa resposta diretamente. Tá? Uma outra abordagem bastante interessante, a gente aplicou recentemente em parceria com o TechGraph também, é o Action Research. O Action Research é o contexto em que o pesquisador é contratado por uma empresa para resolver um problema de pesquisa. E ele tem ação de intervenção nos rumos a serem tomados durante a pesquisa. Então, nesse contexto, a gente tem uma forma de formalizar isso também para que isso gere conhecimento. E essa abordagem bastante utilizada nesse contexto é Action Research. Tá? Num arcabouço um pouco maior, além da avaliação, a gente fala muito também de uma coisa que eu não concluí aqui na apresentação, mas de Design Science Research, né, que justamente envolve essa parte da concepção da nova tecnologia e de sua avaliação, onde a avaliação normalmente faz uso desse tipo de estratégia experimental, como essas 4, né, que eu apresentei para vocês, enquanto o Design Science Research, no seu ciclo, inclui um ciclo de engenharia, ou seja, um ciclo para definir bem o problema que a empresa enfrenta, ou que certos grupos de praticantes enfrentam, a concepção da solução e depois a avaliação. Então, transcende um pouco o escopo somente da experimentação, mas tem sido usado numa tese de doutorado recente que eu orientei do Diogo Mendonça. A gente utilizou a Design Science Research para conceber a tecnologia nova e também para conduzir as avaliações. Então, tem alguns exemplos também de publicações nesse contexto. Sobre estudos secundários. Então, esses são estudos primários, né? Fundamental que sejam realizados na área de engenharia de software para a gente conseguir obter conhecimento, agregar conhecimento. E agregação, quando a gente fala em agregação, aí que entra o papel dos estudos secundários. Tá? Basicamente, o estudo secundário ele busca de forma sistemática, né, avaliar outras pesquisas que já tenham sido realizadas sobre aquele mesmo tópico, né, de interesse. Então, ela substitui, né, de certa forma, aquela revisão meio informal da literatura. Olha, eu estou citando aqui alguns artigos que têm a ver com minha pesquisa. Né? Mas alguns artigos que têm a ver com a pesquisa é comumente enviesado pelos grupos de pesquisa que têm acesso, pelas pessoas com que você conversou sobre pesquisa, pelas buscas que você realizou no Google Scholar ou nas bibliotecas digitais. Então, isso visa sistematizar um pouco esse processo, estabelecendo um protocolo que outras pessoas consigam repetir para identificar essas mesmas pesquisas, para mostrar que você não enviesou a sua revisão bibliográfica, né, em função de direcionamentos específicos do seu interesse, por exemplo. Quando você chega a conclusões do tipo essa investigação tem 3 estudos favoráveis e 4 contrários, né, isso não tem uma validade de conclusão se você não estabelecer um protocolo de como você encontrou esse estudo. Porque talvez com uma outra estratégia de busca, você encontrasse 7 estudos favoráveis e 3 contrários, ao invés de 3 favoráveis e 2 contrários. Né? Então, você precisa estabelecer esse protocolo para poder chegar e gerar algum conhecimento. É muito interessante que na área de direito de software essas contradições ocorrem. Né? A gente tem exemplos recentes de revisões sistemáticas, até algumas em colaboração com parceiros de fora, em que a gente observou justamente cenário desses, né? 3 estudos favoráveis, 3 estudos contrários e 4 inconclusivos. E aí você fica em cima do muro. Metade da comunidade, né, com seus estudos, com características particulares, cada um, descobriu que uma coisa é melhor do que a outra. A outra metade, né, investigando um contexto um pouco diferente, descobriu o contrário, e a gente não sabe muito bem o que concluir por aí. Então, a gente faz uma investigação de quais foram os fatores que cada um desses estudos analisou, tentar explicar essas diferenças, saber em que situações uma tecnologia funciona ou não, com essa agregação dos resultados. A revisão sistemática ela é diferente da outra estratégia de estudo secundário que eu vou apresentar daqui a pouco, porque ela foca em responder questões de pesquisa específicas. Né? Por exemplo, a gente conduziu uma atualização de revisão sistemática recentemente, em que a gente olhou se modelos criados com dados somente dentro da empresa, né, eram melhores do que modelos criados com dados de diversas empresas, né, dados cross-company, ou seja, se uma empresa poderia usar
modelos de estimativa, né, estabelecidos a partir de dados de outras empresas. Tá? A gente, nesse contexto, descobriu, justamente na primeira rodada, o resultado foi esse. 3 artigos indicando que você poderia usar dados cross-company, 3 indicando que não deveria usar e 4 inconclusivos. A gente começou a observar um pouquinho as diferenças desse estudo e entendeu que, com a evolução de algumas técnicas de estimativa, né, na área de engenharia de software, é possível usar dados cross-company, porque as técnicas evoluíram. Então, o pessoal começou a utilizar dados cross-company com técnicas mais sofisticadas, né, como Nearest Neighbor Filtering, né, filtrando projetos mais similares àquele que está sendo estimado, né, entre outros. Tá? Você fixar janelas de tempo, né, na hora de realizar suas estimativas. Então, várias técnicas novas sendo aplicadas que permitem, desde que você faça o uso adequado dessas técnicas, já utilizar dados cross-company para apoiar suas estimativas. Tem impacto grande para as empresas, porque elas não precisariam, né, ter coletado tanto dados sobre projetos históricos delas para poder realizar estimativas para o contexto delas que ainda assim sejam razoavelmente confiáveis. Tá? Então, é muito comum o uso de revisões sistemáticas na área de medicina. A gente trouxe, na verdade, a área de engenharia de software trouxe revisões sistemáticas da área de medicina para a engenharia de software em 2004, né, e desde então a gente tem utilizado isso amplamente. Hoje, a área de engenharia de software tem mais de 500 revisões sistemáticas publicadas. Né? Então, é um método amplamente usado para sumarizar conhecimento a respeito de um certo tópico de uma questão de pesquisa. A revisão sistemática foca na questão de pesquisa específica, né? Foca em resultados dos estudos primários. Tá? Uma outra alternativa para levantar pesquisa feita num certo tópico, né, de forma mais uma forma mais de mapear pesquisa, identificar um cenário geral, né, são os mapeamentos. Os mapeamentos basicamente têm questões de pesquisa mais genéricas, né? Que tipo de pesquisa tem sido realizada na área de crowdsourcing e engenharia de software. Você vai ver, olha, tem tantos estudos falando de utilizar crowdsourcing para apoiar testes. Tem tantos falando de utilizar crowdsourcing para apoiar a inspeção de software. Né? Mapeamento, você está tentando traçar um panorama geral. Que tipo de estudo tem sido feito, né? Que tópicos eles têm investigado. Tá? Então, o mapeamento é uma forma de empacotar pesquisa relacionada para você até identificar oportunidades novas de pesquisa. Tá? Então, essas são as 2 estratégias aí, principais para estudos secundários. Existem outras, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas existem rapid reviews, quando a indústria te pede um posicionamento rápido sobre o uso de uma tecnologia, você precisa entregar algo no curto prazo de tempo, em que você não teria tempo para conduzir uma revisão sistemática completa. Né? A gente vê no exterior empresas começando a solicitar estudos secundários a universidades, né, para poder obter esse conhecimento para tomar decisões, para apoiar a tomada de decisão. Tá? Então, eventualmente, você não tem tempo de rodar protocolos mais tensos de estudo secundário, que levam meses, às vezes 6 meses para serem concluídos, e aí a gente precisa de uma abordagem um pouquinho mais rápida, mesmo que um pouco menos confiável, mas para dar algum norte para a empresa que precisa tomar uma decisão e tem um time to market ali para tomar aquela decisão, ou seja, uma janela de tempo em que aquela decisão ainda seria útil. Tá? Bom, um último ponto é a obtenção de teorias. Né? Como é que tudo isso está conectado com as teorias de engenharia de software? Né? Vou falar bem brevemente sobre isso, mas a área de engenharia de software ela tem pecado um pouco na falta de foco em teorias. Então, a gente comumente conduz um experimento, mas não vincula esse experimento a uma teoria, né, elaborada com argumentação lógica por que aquilo funcionaria, qual o mecanismo conectando a causa ao efeito, né, buscando entender isso. A construção de teorias está muito ligada a investigações qualitativas, né, entender o porquê das coisas. Né? Tanto que uma das abordagens mais conhecidas para a construção de teorias, né, que é a Grounded Theory, envolve a construção de teorias a partir de dados e tem sido amplamente utilizado no contexto de estudos qualitativos. Né? Tá? Então, a teoria apoia a pesquisa para saber o que precisa ser investigado, né? Que pontos da teoria já tem confirmação experimental, quais não, e a indústria também, porque teria acesso a essas teorias consolidadas, né? Para
estabelecer suas práticas, efetivamente, em cima de teorias provenientes da academia, como acontece em outras áreas. Se você pegar áreas de conhecimento como a física, por exemplo, teorias são amplamente exploradas, né? Antes de você fazer uma experimentação, você, né, trabalha de que maneira que você está buscando estender a teoria, o que você acredita que vai funcionar, e depois faz o experimento e reforça, né, aquelas teorias, eventualmente suportando hipóteses ou refutando hipóteses, né, atualizando suas teorias. Então, um ponto chave aqui das teorias é esse papel de transmitir também o conhecimento para a indústria, né, que hoje não tem acesso a teorias de engenharia de software. Então, a teoria vai nessa ideia de explicar fenômenos, né, do mundo real. Então, a gente, a partir da observação desses fenômenos, de evidência, intenção sobre esses fenômenos, estabelece uma teoria e precisa avaliar essa teoria, né, com experimentação e replicações de experimentos, até que a gente consiga ajustar e refinar a teoria e realmente gerar conhecimento novo que explique aquele fenômeno que possa ser utilizado para subsidiar a prática industrial no mundo real, né? Esse é o grande objetivo nosso. Então, existe um gap aí, muita experimentação sendo feita de forma completamente desconexa, né, de uma teoria. Você não sabe quais pecinhas de Lego estão sendo agregadas por aqueles novos experimentos. Né? Centenas de experimentos publicados em bibliotecas digitais e você não sabe muito bem que figura geral, né, que eles desenham, né, para a área de engenharia de software. Então, o outro ponto é a recuperação de teorias, que é um espaço, uma oportunidade de investigação em engenharia de software. Bom, dito isso, assim, isso é o que eu pretendia falar da área, para que vocês conhecessem um pouquinho, né, o que a gente faz, estudos primários, estudos secundários, investigação de tecnologias, geração desse conhecimento de alto impacto. Né? Normalmente essas publicações recebem citações, o pessoal da indústria utiliza, né? A gente se surpreende quando vê coisas que a gente criou na academia sendo utilizadas, né, por empresas, né, pela indústria. Então é comum a gente ver relatos da Ericsson, surpreender com empresas como Ericsson, Siemens, entre outros, eventualmente citando nossos artigos, utilizando coisas que a gente criou em nossos artigos. E eu acho que isso traz um gosto, né, pela investigação nessa área de engenharia de software que me motiva aí bastante, acho que motiva todos no grupo, né, que faz com que a gente, eventualmente, em cima de prazo, aí, vire madrugada, se empenhe para poder gerar esse conhecimento, pela essa sede de conhecimento, trazer esses resultados. Acho que isso é fundamental, que as pessoas atuantes nessa área, atuantes com pesquisa, tenham esse sangue nos olhos, né, para buscar conhecimento e para trazer isso e gerar publicações de impacto. Né? Acho que a equipe toda tem isso, então eu estou muito feliz com a equipe que hoje compõe meu grupo de pesquisa, né, nessa área de engenharia de software. Eu vou apresentar eles rapidamente para vocês e falar o que cada um deles está fazendo. De novo, eles são a força motriz, né, do meu grupo de pesquisa. Né? Eu não conseguiria estar publicando onde estou publicando sem a ajuda desses colaboradores, dos meus alunos de doutorado, alunos de mestrado, né? E eles certamente estaria longe de alcançar os resultados que a gente tem alcançado se não fosse o comprometimento de todos eles. Né? Então, tem o Amadeu Anderlin Neto, né, que está fazendo doutorado comigo, está trabalhando em apoiar replicações de experimentos na área de engenharia de software, né, para facilitar a replicação de experimentos, né, para que essas replicações agreguem a teorias, entre outros. Aquilo que eu acabei de mencionar com vocês é praticamente o tema central da pesquisa dele. Ele está fazendo um trabalho bastante sério, né? Já teve algumas publicações referentes a isso, no simpósio de doutorado do ESEM, em resultados emergentes, no EAS, em outras conferências, né? E está trabalhando de forma forte nessa frente. Tem o Eduardo Moreira Fernandes, né? Que está trabalhando em revelar obstáculos para evoluir funcionalidades e features de software, né? Então, trabalhando bastante com investigações bastante próximas ao código, em temas relacionados com refatoração, entre outros, né? Com um know-how, uma expertise bastante grande, que ele trouxe também de interações com o grupo do professor Alessandro Garcia. Né? Tem o Guilherme Göringer, que está trabalhando com testes de aplicações baseadas em redes neurais profundas, né? Deep Neural Networks.
Então, essa é uma necessidade que a gente identificou. As técnicas tradicionais de teste não servem, tá? De forma completa para tratar esse tipo de sistema. Então, a gente precisa fazer um levantamento. O que existe para tratar, para a gente testar esse tipo de sistema e como é que a gente pode evoluir o estado da arte, né, de testes, que é uma sub-área de engenharia de software, para apoiar a construção de sistemas contemporâneos baseados em redes neurais profundas. Né? Um trabalho muito legal também, começando a mapear essas técnicas. A gente viu que tem publicações aí no ICSI, no ACE, no FSI, nos principais fóruns recentes sobre esse tópico. É um tópico quente, um tópico de alto impacto. Então, a gente está trabalhando no core de um dos problemas-chave da área de engenharia de software atualmente. Né? Tem o Hugo Villamizar, que também é aluno de doutorado, né? Ele está trabalhando em apoiar decisões sobre técnicas de aprendizado de máquina baseado em requisitos de software. Ele trabalhou com requisitos durante o mestrado dele e agora ele está buscando estabelecer um arcabouço para delimitar quais técnicas são utilizadas, devem ser utilizadas a partir de quais restrições, tá? Do sistema provenientes da especificação de requisitos. Quando a gente olha para os requisitos funcionais e não funcionais, caracterizando, né, a especificação do sistema a ser construída, o que essa caracterização implica na decisão por técnicas de aprendizado de máquina. Né? Esse problema veio de uma observação prática, né, lá na iniciativa de transformação digital nossa, em que ele participa, em que a gente tem utilizado técnicas diversas, tá? Entre outros, árvores de decisão, tem investigado utilizar redes bayesianas, outras tecnologias, outras técnicas de aprendizado de máquina, redes neurais, dependendo do contexto e do problema que está sendo tratado, e a gente não tem essa delimitação muito clara. Né? As publicações normalmente são da área de IA, né? Muito focadas nas técnicas de machine learning em si, mas essa conexão com requisitos ainda é inexistente, a gente acredita que ela terá um altíssimo impacto para a comunidade como um todo. Tá? Então, nesse contexto da pesquisa do Hugo, eu queria até fazer um convite particular a vocês, porque tem oportunidade de investigação para delimitar as fronteiras para cada uma dessas técnicas. Então, o Hugo está trabalhando com um arcabouço em que poderia estar apoiando, né, diversos alunos de mestrado, tá, para uma contribuição maior, né, em grupo, tá, que seria provavelmente até em publicações posteriores, além de publicações científicas, publicações como livros, né, nessa área. Olha, como é que você escolhe as suas técnicas de aprendizado de máquina em função das características do seu problema, né? Esse conhecimento sendo gerado tem uma utilidade prática direta, né? E a gente pretende explorar isso em diferentes formatos, né? Com um alto impacto previsto aí também. Tem o Rodrigo Leigner, né, que continua colaborando diretamente com o meu grupo. Na verdade, eu estou fazendo uma espécie de orientação, né, lá na Universidade de Copenhague. Né? Ele fez mestrado comigo, né, e aplicou a um processo seletivo lá em Copenhague para uma bolsa de doutorado de lá, né, onde pessoas do mundo inteiro se candidataram. Ele acabou sendo escolhido, né, muito em função das publicações dele, né, publicações de alta qualidade. Ele tinha gerado algumas publicações durante o mestrado que criaram um perfil diferenciado, né, para ele ser selecionado nesse processo. Ele acabou sendo escolhido e já está lá, já está trabalhando de lá, está fazendo reuniões quinzenais, acompanhando essa pesquisa. Ele está trabalhando basicamente com lidar com controle transacional em arquiteturas de microserviços, né, com a orientação do professor lá da Universidade de Copenhague, diretamente envolvida. Né. Tem o Danilo Almeida, né, que está trabalhando um tópico muito interessante também, tá? Que é o uso de instrumentos psicométricos em experimentos em engenharia de software. Tá? Ele está fazendo um levantamento desses instrumentos, tá? Que estão sendo usados para apoiar questões como qual a influência da personalidade dos desenvolvedores, por exemplo, na adequação deles a certos modelos de processo, na direção de métodos ágeis, orientados a plano, na adequação a certos tipos de técnica, entre outros. Então, tem várias investigações sendo feitas em engenharia de software que investigam personalidade. A gente está fazendo um levantamento de quais são os instrumentos psicométricos que eles utilizam para representar personalidade, tá? Entre outros. E
confrontando isso num estudo interdisciplinar, né, com o pessoal da PUC do Departamento de Psicologia, tá, para tentar trazer um feedback se a área de engenharia de software está utilizando os instrumentos adequados, o que ela poderia melhorar, né, nesse aspecto para fazer estudos que envolvam aspectos, né, psicológicos e humanos, né, em seus estudos. Tá? Então, uma revisão crítica interdisciplinar com participação do pessoal do Departamento de Psicologia, tá? Que acho que vai trazer um conhecimento muito útil para a condução de estudos na área de engenharia de software também. Tem o Silvio. O Silvio ele entrou agora, está até aí assistindo também ao seminário, né? Ele está trabalhando, na verdade, com um processo de inovação, né, no contexto de um projeto do LES com a Petronect, investigando o processo de inovação, entre outros. Então, o tema da pesquisa dele, ele fez uma primeira reunião, mas o tema era ligado a investigar processos de inovação, né, baseados em Lean, né, pensando, focado bem no início do processo de concepção da inovação, né, mais do que em aspectos de pesquisa, desenvolvimento, mais especificamente falando, mas provavelmente focando mais no início. Então, ele começou a ler algumas coisas iniciais, já tinha uma bagagem aí sobre Lean Startup, Lean Inception, né? Já tinha lido algumas coisas da filosofia de Lean em geral, e está participando desse processo de inovação. Então, a gente tem um contexto aí para a realização de estudos de caso, uma oportunidade diferenciada, a gente vai explorar ela para trazer esse conhecimento, né, dessa vivência, dessa experiência dele para um escopo mais amplo, né? Essa é a nossa intenção aí. No grupo ainda, né, tem a Bianca Vilaba. A Bianca é aluna de graduação, está fazendo projeto final no departamento de informática, né, no curso de graduação comigo. E ela planejou um survey e uma forma de visualizar, né, e está concebendo uma ferramenta para apoiar a visualização da atuação das mulheres do DI, né, formadas em computação pelo DI, na área, né, o que elas estão atuando, até mesmo que faixa de remuneração que elas estão tendo, qual tipo de cargo que elas estão desempenhando nas empresas. Né? Então, é uma pesquisa bem interessante e, posteriormente, a gente pretende vincular esse resultado ao site do DI, né, do departamento, até para incentivar um pouco mais a participação das mulheres na área de computação, que a gente sabe que poderia ser ampliada, né, e tantas, apesar do número, a representação em número das mulheres está limitada, a gente sabe que elas tiveram grandes contribuições para a área e que a gente quer atrair, né, esse perfil, gerar um perfil mais heterogêneo também para a área e trazer mais mulheres também para a área de computação em particular, né, e mostrar as perspectivas dessa área, né, para esse público em particular. Então, esse foi um tema que a gente pensou em conjunto, né, também a Noemi está apoiando a gente bastante na obtenção desses dados, né, junto à PUC, a gente estabelecer esses contatos para alcançar nosso público-alvo, né? Entre outras coisas. Bom, a pesquisa, como eu falei com vocês, esse é o meu grupo, né, de pesquisa. Eu ali esqueci de listar o Arnaud, tá? O Arnaud também entrou agora, tá? A gente ainda não definiu o tema explicitamente, alguma coisa relacionada a Data Science, engenharia de software, mas em breve ele vai estar listado, também a gente vai definir um tema e vai estar listado ali. Então, eu ainda tenho espaço para alguns alunos, né? Eu normalmente não pretendo ter 30 alunos orientados, mas ainda tem espaço para alguns alunos. E a gente tem vários temas super interessantes para tratar. Então, se vocês tiverem interesse, podem me mandar um e-mail, tá? Podem interagir comigo. A gente marca uma reunião e tenta entender quais são os interesses, se tem uma sinergia e se tem coisas interessantes, né, de potencial impacto para a gente investigar em conjunto e para que vocês se integrem a esse grupo, que eu acho que está fazendo um trabalho, falando mais por eles que por mim, fazendo um trabalho fantástico, né, na área de engenharia de software experimental. Bom, então, algumas colaborações aqui, dando alguns exemplos, né, tem uma colaboração bem forte com o pessoal da TUW, né, de Viena. Essa colaboração em particular, ela é uma colaboração já de longa data, né, com o professor Stefan Bickel. Eu tive contato com ele desde a época do meu mestrado, né, e de lá para cá sempre mantive contato. Inclusive, a gente na área de pesquisa é comum que a gente passe por altos e baixos, né? Quando eu estive no momento baixo da minha carreira, digamos assim, né, em momentos me encontrava perplexo em relação à continuidade da carreira, em como seguir e tudo mais, e como ter
dar a volta por cima, estabelecer um grupo, para estar numa instituição de ponta. Ele foi uma das pessoas que me ajudaram, então ele tem um reconhecimento eterno por isso e tem minha colaboração sempre que possível. Na verdade, no momento em que, hoje, quando eu conto isso, muitas pessoas têm dificuldade de acreditar nisso, as pessoas só enxergam o momento atual, mas eu tive momentos em que eu tive dificuldade de estar atuando num programa de pós-graduação, né? Por questões políticas, por outras questões, mas e nesse momento ele me apoiou, ele falou, olha, Marcos, você é parte do meu laboratório de pesquisa, conte-se como parte integrante, trabalhe com a gente quer você junto, eu conheço você, eu conheço o seu trabalho, eu confio no seu trabalho, e para mim você é parte do meu grupo de pós-graduação aqui em Viena. Então, independente de qualquer coisa que você esteja enfrentando aí, eu te conheço, sei do seu potencial, né? Nosso grupo está à disposição para você colaborar quando você quiser. Então, ele abriu essa frente e tem eternamente a frente no sentido, né, bidirecional aberto, comigo também a colaboração. Então, a gente já escreveu aí, sei, aproximadamente uns 15 artigos em conjunto de lá para cá, né, com o grupo dele, em diferentes tópicos. Tá? Trabalha muito na área de qualidade de software, qualidade de modelos, entre outros. Em colaboração com a TUM de Munique e Stuttgart. Na verdade, o meu colaborador da TUM principal, que é o Daniel Mendes, acabou de migrar para o BTH, o Black Institute of Technology, reforçando minha parceria com eles lá. Agora tenho 3 colaboradores bastante ativos no BTH, né? Mas a gente rodou um survey muito grande sobre problemas na área de engenharia de requisitos, teve algumas publicações. São 2 dos meus principais coautores, né? O Stefan Wagner e o Daniel Mendes, né? Stefan Wagner é o autor de um dos livros que eu uso como texto, como base na graduação, né? Tem sido um prazer trabalhar com ele também, né? Temas relacionados à qualidade de software, requisitos, entre outros. E o Daniel Mendes é um ponto fora da curva, um talento promissor, que é também um prazer estar sempre interagindo com ele. Agora eu estou dividindo com ele uma responsabilidade no Journal of Systems and Software, que a gente está como editor conjunto, né, da trilha prática desse periódico. Então está sendo uma experiência bem legal, bem agradável também. Mais recente, uma colaboração com o Sebastian Baltes, né, e o Paul Ralph, né, do Canadá e da Austrália. A gente fez um levantamento sobre impactos, né, uma pesquisa sobre impactos da Covid na performance e no bem-estar dos profissionais da área de software. Então, a gente mobilizou uma equipe internacional, né? Na época, o Sebastian fez o contato comigo. Marcos, a gente quer alguém do Brasil, a gente queria contar com você para replicar isso no Brasil. E a gente montou essa equipe, né, com uma pessoa praticamente por país, dos países-chave afetados pela Covid. Então, a gente pegou a representação, né, tem a representação dos Estados Unidos, né, a gente tem a representação da Itália, que foi bastante afetada, Espanha, Brasil, China. A gente tem representações e dados de diferentes países, basicamente como que essa migração para o home office afetou processos, bem-estar, como é que essas pessoas estão sendo apoiadas pelas empresas. Então, tem várias coisas interessantes para a gente tirar daí desses dados do survey, que a gente coletou muitas respostas, né? Tive um amplo apoio da equipe de comunicação da PUC para coletar essas respostas. Aí a gente teve muitas respostas ao survey, né? Mais de 300 pessoas responderam só pelo Brasil, né? Que foi um dos países que teve mais respostas ao todo nessa pesquisa. Então, algumas outras colaborações. Essa aqui, na verdade, não está tão intensa ultimamente, mas com a TU Clausta e a Universidade de Helsinki, que eu tenho colaborado com o projeto Helena, que faz investigações sobre o uso de processos, abordagens híbridas de processos. Quando eu digo abordagens híbridas, metade orientadas a plano, metade a ágeis, né? Misturando práticas os dois. Então, a gente fez algumas investigações, né, nesse sentido. E aí, sim, uma colaboração bastante ativa ultimamente, essa aqui com o BTH da Suécia. Né? O Stefan Wagner, como eu falei, é o autor do livro que eu uso na graduação. O Klaes Bolin é o autor do livro que eu uso na pós-graduação, na disciplina de engenharia de software experimental. A gente tem tido algumas publicações em conjunto. Na verdade, a gente tem trocado ideias nos encontros do iCERN. No iCERN 2016, em particular, eu levantei uma ideia junto com o Klaes, e a gente então materializou, né? Envolveu a Emília do lado de lá, envolveu outros parceiros também aqui no Brasil, Leonardo Murta, da UF. E essa triangulação, essa parceria com o Bolin, com a Emília, ela continua forte, né? A gente tem
Esses dias mesmo estava fechando artigo em conjunto com eles, né? Teve 2 publicações recentes em periódicos de alto impacto, né? Com a participação dos 2. E já tem novas frentes sendo iniciadas, né? De colaboração e de pesquisa. Então, é uma frente que ainda vai render muita coisa. E tem colaborações nacionais também, é importante destacar, né? Colaborações com a COP, né? O Guilherme Travassos foi meu ex-orientador, né? Nessa área de engenharia de software experimental, foi peça-chave em trazer a área de experimentação para a engenharia de software no Brasil, tá? Sem estar exagerando na maneira que eu fraseei isso agora, né? E eu tive a felicidade, digamos assim, de integrar o grupo dele no início, né? E acompanhar, né, essa história dessa área sendo trazida, né, para o país desde o seu início, lá em 2000, 2001, né, para 2002, quando o Guilherme voltou do seu pós-doc lá de Maryland, e assim que ele retornou, eu iniciei o mestrado com ele, então comecei nessa área justamente quando ele estava trazendo ela para o Brasil. E a professora Tayana Conte, que também integrou esse grupo, posteriormente, né, fazendo um doutorado, né, nesse grupo, e tem sido uma parceira em algumas frentes, algumas iniciativas. Talvez a minha conexão recente com eles tenha sido um pouco menor do que com outras frentes de colaboração, mas estimo muito os 2 e tem muita oportunidade de colaboração. Certamente, havendo novas oportunidades, elas serão abraçadas pela equipe do LES, né, e pela gente em geral. Bom, para fechar, estou mais ou menos dentro do nosso tempo estipulado de 1 hora, né? A gente começou 3h10, mais ou menos, são 4h05. Queria falar de alguns exemplos de tópicos de pesquisa, né? Para que eu queria motivar você. Então, tem 2 áreas de atuação, digamos assim, principais, né? Tá? A área de qualidade de software, né, em que tem trabalhado nessas frentes de detecção de defeitos, prevenção de defeitos, processos de software, apoiar a qualidade de software com crowdsourcing, né? Qualidade de aplicações descentralizadas, quando você fala de blockchain, né, utilizando outros tipos de tecnologia, né? Como é que fica a questão da qualidade nesses contextos? Tá? Data science, outras aplicações. Qualidade de aplicações baseadas em inteligência artificial também é um ponto-chave, que é onde o Guilherme está trabalhando em uma das frentes, né? Guilherme Göringer, aluno de doutorado. Qualidade no contexto de arquiteturas escaláveis, qualidade no contexto de IoT, quer dizer, trazendo essa engenharia de software para o contexto de sistemas contemporâneos, né? Tá? Exemplos de temas aqui. Apoiar, né, blockchain software engineering, a construção de sistemas baseados em blockchain, né? Tá? Trazendo técnicas de inspeção de código, outros tipos de técnica para essa área. Tá? Estudos de caso da aplicação de experimentação contínua para melhoria de processo, para inovação do produto, né, para transformação digital. Tá? Verificação de documentos em modelos grandes. Tá? Integração, trabalhar modelos de integração entre a parte de designers de UX, UX e UI, né, desenvolvedores. Tá? Adaptação de processos para contextos específicos, jogos, entre outros. Né? Tem o Clouding também, que eu co-oriento com o Bruno Feijó, que acabei não listando explicitamente, mas fazendo um trabalho bem interessante nessa parte de trazer processo para gamification, né, para um contexto de gamificação. Integração de técnicas de leitura em revisões de código modernas. Né? A gente vê, hoje, revisões de código passaram de formato mais tradicional para um formato mais moderno, e as técnicas de leitura clássicas e eficazes foram deixadas de lado. Né? Esse equívoco precisa ser corrigido, essa integração precisa ser feita. Né? Apoio na delimitação de técnicas de aprendizagem de máquina a partir de requisitos, é o tópico que o Hugo está focando aqui. Para cada técnica de aprendizagem de máquina de interesse, tem escopo para uma dissertação de mestrado. Tá? Então, a gente consegue aí, nesse contexto, conseguir orientar um conjunto grande de dissertações complementares sobre esse tópico, né? Focando em técnicas distintas de aprendizagem de máquina, com uma colaboração grande entre esse grupo, resultando em publicações relacionadas, né, um conjunto de autores, né, e um resultado de equipe. Tá? Exploração de dados sobre problemas em engenharia de requisitos. A gente tem dados de surveys
de mais de 400 empresas, mundo afora, sobre problemas que elas enfrentam na área de engenharia de requisitos, que podem ser explorados de diferentes formas para consolidar teorias, né, fazendo estudos de grounded theory com base nesses dados. Tendo braço, a gente tem material para isso. Tá? Se alguém tiver interesse, a gente tem material sobrando para isso, para gerar conhecimento relevante sobre a prática, o estado da prática em engenharia de requisitos, tá? E gerar novas teorias, suportar e apoiar novas teorias. E até mesmo um apoio mais específico para explorar esses dados novos do survey agora sobre impactos da Covid, né? Tá? É claro que a gente já está fazendo as primeiras análises, né? Que a gente já tem um deadline agora para a publicação desses resultados, porque pela natureza do problema que a gente está tratando, a gente quer embutir isso numa publicação fast tracking, né? De rápida divulgação dos resultados sobre os impactos da Covid, né? Para trazer esse retorno para a comunidade, né? O impacto que está trazendo e conscientizar um pouco as empresas sobre isso também, né? De forma mais ampla. Então, mas esses dados estão disponíveis e tem muitas coisas que podem ser exploradas, impactos da migração para o formato home office, nos processos, né? A gente tem muitos dados sobre isso em geral, tá? Planejados nessa pesquisa, que podem ser investigados com a colaboração do Sebastian Baltes, do Paul Ralph, do pessoal envolvido diretamente nessa pesquisa, né? Então, a maioria dessas pesquisas podem contar com colaborações internacionais, com visitas para fora. Isso eu tenho canais abertos junto ao iCERN inteiro. O iCERN ele tem cerca de 60 instituições representadas, não sei exatamente o número, é só entrar lá no site, mas as principais universidades atuantes na área de engenharia de software estão representadas, né? Muitas das principais estão representadas no iCERN, e eu tenho portas abertas para colaboração com os pesquisadores. A gente se encontra todo ano para tentar nortear a área, né? A gente discute coisas em painéis, a gente se conhece mesmo, né? E sabe que as pessoas ali daquela comunidade são pessoas de confiança para a colaboração, né? E tem portas abertas para colaboração com pessoas aí da América do Norte, da Europa, né? Da Ásia, tá? E diferentes, né? Na América Latina também, de algumas outras localidades, né? Tá? E, enfim, as portas estão abertas para os institutos de ponta, né? Internacionais para colaboração. A outra área, que é a engenharia de software experimental, aí envolve evoluir os standards sobre estudos primários, estudos secundários, né? O que a gente pode fazer para investigar melhor a área de engenharia de software, melhorar nossas investigações. A área em que eu pesquiso, o Danilo, por exemplo, está focada, tentando refletir sobre como os instrumentos psicométricos estão sendo usados para capturar aspectos psicológicos, né, em estudos experimentais. Então, aqui também tem algumas oportunidades para a gente explorar recursos aqui de machine learning para apoiar a pesquisa qualitativa, né, que envolve um esforço humano muito grande. Tá? A gente tem muitos dados codificados por seres humanos em diferentes rodadas de surveys. Né? Tarefas poderiam ser automatizadas, que a gente gostaria de entender os limites dessa automação. Então, para quem tem um foco mais ali em codificação e trazer uma solução, a gente quer entender esses limites, até que ponto a aprendizagem de máquina pode nos auxiliar a fazer estudos qualitativos. Tá? A investigação de formas eficazes de transferir conhecimento experimental para a indústria. Tá? E aqui o ponto que eu destaquei na pesquisa do Danilo, investigar o impacto de tecnologia na sociedade, entre outros. Bom, só para dar para vocês uma ideia de um arcabouço geral aqui de pesquisa nessa área, tá? Interesse, eu trabalho com o paradigma experimental. Né? Então, eu quero gerar conhecimento que seja efetivamente avaliado e confiável. Né? Para isso, a gente no grupo quer isso, tem essa visão conjunta. Né? Para isso, eu conto com, normalmente, com o estudo secundário para posicionar a nova pesquisa, encontrar os gaps na literatura, as oportunidades, tá? No momento inicial. Depois, a concepção de uma solução, tratando algum dos gaps identificados de forma sistemática. E, posteriormente, a realização de estudos primários, seja survey, estudos de caso, eventualmente experimentos, para poder avaliar se aquilo que foi concebido efetivamente funciona. Né? Então, isso aqui dá uma estruturação para a dissertação de mestrado. Né? O aluno trabalhando sob minha orientação no contexto de mestrado, ele não vai ficar perdido como é que eu começo a minha pesquisa. Tá?
olha, teu capítulo de revisão bibliográfica, você vai fazer um estudo secundário, você vai fazer um mapeamento, identificar os gaps. Tá? Você tem um norte, você tem uma diretriz, uma orientação para fazer isso. Tá? Sobre o tema do seu interesse. Para a concepção, a gente vai discutir, vai fazer workshops em grupo, discutir a solução, discutir as ideias, como é que a gente poderia resolver esse problema, né? Tentar discutir a conexão da teoria, né? Por que isso funcionaria, por que não, tá? Estabelecer hipóteses a serem avaliadas, tá? E depois estudos primários para avaliar essas hipóteses, trazer o conhecimento e publicar isso para o mundo para que vocês fiquem famosos, né? Essa que é a ideia. Bom, então, basicamente, o que eu queria falar para vocês aqui das oportunidades de pesquisa em engenharia de software é isso, tá? Meu contato está disponível para vocês, tá? Podem contactar por e-mail. Professor, achei super legal o teu seminário. Eu gostaria de trabalhar com temas relacionados, né? Então, a gente agenda uma reunião, a gente discute, né? Essa possibilidade, tá? E a perspectiva minha é de atrair novos alunos para a área, né? Fortalecer o grupo, né? Nesse espírito de gerar conhecimento em grupo, de trabalhar em equipe, né? Dentro do LES, do Laboratório de Engenharia de Software, que é o laboratório que a gente está associado, né? E que a gente trabalha, né? Buscando gerar esse conhecimento. Tá? Agradeço a participação de vocês, né? A gente teve aí 27 pessoas presentes no seminário, agradeço o interesse de todos vocês. E estou aberto a perguntas, né, ou qualquer questionamento que vocês tenham sobre essa apresentação. Tá? Podem abrir o microfone, podem levantar suas mãos aí com o recurso do Zoom, tá? E a gente troca uma ideia. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação, tá?